Hoje nós vamos para a história do rei Davi. No vídeo passado nós falamos de Saul, né? Um homem também que foi levantado por Deus, por o povo pedir um rei, mas Saul, por desobediência, né? Deus ele arrepende de ter colocado ele como rei devido à sua desobediência. E aí sim o rei Davi iria suceder, né? O rei Saul ali. E realmente, Davi foi um homem, né? A Bíblia vai falar que o rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus, onde que foi um homem que consultava muito ao Senhor. Mas para começar falando da história dele, vamos ver também que o rei Davi ele foi muito perseguido, principalmente por Saul, né? A perseguição ali dava-se início no momento em que o rei Davi ele é constituído rei. E começa ali, né, a guerra contra um filisteu chamado Golias, onde que a inveja, né, várias coisas vai aparecer ali sobre a vida de Saul, né, porque vai começar com umas mulheres, né, cantando músicas falando que Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares, ou seja, né, então isso aí incomodou Saul de uma forma com que ele perseguisse o rei Davi. E realmente a trajetória de Davi não foi nada fácil, né? Ele foi um homem que foi, como eu falei com vocês, foi muito perseguido por não só Saul, outras pessoas também que estavam próximas, ligadas ali ao rei, né? Eles tinha muitas pessoas que foram contra o reinado de Davi e se levantaram. Mas uma coisa eu queria dizer para você, que quando Deus levanta, o inimigo ele pode se levantar, né? As pessoas elas vão se levantar, mas elas não vão conseguir parar, né? O que Deus quer que a gente faça, né? Então, o reinado de Davi ele não parou. Muitas pessoas morreram, né? Muitas pessoas pereceram no caminho por ter se levantado contra ele. O próprio rei Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não vai matar ele porque ele via que ele era um ungido de Deus e ele confiou em Deus, que Deus iria fazer justiça, o próprio Deus que iria cuidar ali, né, com ele, iria tratar com ele. Então aqui nós vemos também que quando Deus levanta uma pessoa, nós não devemos se levantar contra, né, estar sempre orando e estar sempre orando pela vida dessas pessoas, né? E eu me emocionei bastante, né? Chorei bastante. Eu estava lendo a passagem ali quando ele vai à guerra, né? Ele vai para levar comida para os seus irmãos que já estariam ali em combate ali com os filisteus. E ali tem a passagem que eu me emociono muito toda vez que eu leio ela. É quando ele fala assim: quem é esse incircunciso, né? Para desafiar o Deus dos exércitos, né? O Deus, né? De todos os deuses, né? Que as pessoas pensam que eles têm deuses com letra minúscula, que eles podem fazer alguma coisa, mas não. O Deus de Israel é Deus, é o único Deus, e sim, ele desafia o filisteu. E a Bíblia vai falar que o filisteu Golias, ele era um homem gigante, muito grande, e Davi, um homem muito baixo, de pequena estatura, para enfrentar ele, né? Ele até zomba, né, do rei Davi ali. Mas no final a gente já conhece a história. O rei Davi vai conseguir com uma pedra, cravar essa pedra ali na testa do gigante, vai fazer com que ele caia. Ele tira a espada do próprio gigante e mata ele ali, tira a cabeça dele, né? Então Deus ele foi com o rei Davi nesta guerra. E o Davi, né? O rei Davi, mesmo quando passava por momentos ruins na vida dele, por aflições, né, que talvez muitas das vezes a gente toma decisões erradas em meio a esse tipo, né, de problema que às vezes nós estamos passando, ele sempre consultava a Deus primeiro, buscava a decisão de Deus. Então aqui também fica um aprendizado que nós venhamos em momentos ruins, em momentos difíceis nas nossas vidas, nós não devemos procurar o homem, mas sim primeiramente procurar de Deus a decisão, perguntar a Deus se realmente a gente pode ir, se devemos, o que devemos fazer em certos momentos, né? E o rei Davi, eu lembro quando
eles vai à guerra ali, que eles voltam, né? Que as mulheres, a cidade dele ali foi saqueada, né? Pelo próprio povo ali, o inimigo ao redor foram levados, e ele primeiramente ele vai e consulta ao Senhor. Então isso prova o amor também e a confiança em Deus. Então o rei Davi, para mim terminar o vídeo para não ficar longo, foi sim um homem segundo o coração de Deus, não porque foi um homem que sempre confiava em Deus, foi um homem de muita oração, um homem que não perdia batalhas. Toda vez que ele ia à guerra, ele ganhava porque ele consultava a Deus. Diferente de Saul, né, que tinha essa dificuldade de buscar do Senhor, de buscar uma resposta. Às vezes ele buscou algumas respostas e Deus não respondia por sua falha, por ele falhar ali com o próprio Deus, né, por desobediência. E ali ele acabava tomando as suas próprias decisões. Então Saul, ele foi esse tipo de homem, diferente de Davi, que ele sempre esperou em Deus e confiou, e sabendo que Deus era com ele. E a Bíblia fala que quando ele vai ser constituído rei, né, até Samuel, né, ele é um homem, um profeta, um dos maiores profetas de Israel, ele vai para meio que chega lá e começa a meio que olhar pela aparência, né? Ele viu um dos filhos de Jessé, o pai de Davi, e falou, deve ser esse, né, devido à sua altura, né, provavelmente. A Bíblia não fala exatamente quanto de altura que tinha, mas só de quando Deus fala assim, Deus fala que ele não vê como o homem vê, né? O homem ele olha por fora, mas Deus ele olha o coração. Então ali os filhos de Davi passou, se eu não me engano, 3 ali e não foram. E aí realmente o homem que seria rei estava lá no pasto cuidando de ovelhas, né? Mas foi um homem também. A Bíblia vai falar que, né, o próprio Davi contando a sua história, que ele já derrotou o urso, né? Já derrotou ali os animais que iriam para pegar ali as ovelhas. E então a gente vê que foi um homem também de guerra, foi um homem também que bem habilidoso ali na sua área, além de ser um homem que tocava, né? Que mais na frente ele vai tocar ali para o rei Saul. Enfim, né? Quando o espírito maligno na parte de Deus encarnava, entrava nele ali, né? Mas o rei Davi realmente ele tinha também suas habilidades, e isso fez com que também ele, né, ajudou ele também, né, no seu reinado ali, né, a sua sabedoria que ele tinha. Então é isso, galera. E se você gostou do vídeo, então eu vou ficando por aqui. Obrigado a você que ficou até o final do vídeo. Depois a gente vamos estar dando continuidade aqui, eu vou estar trazendo um outro assunto aí, um outro tema. Mas se eu fosse aqui contar toda a história, o que aconteceu com o rei Davi, esse vídeo ele ficaria muito, mas muito longo mesmo. Mas aí depois a gente vamos ver se eu vou estar contando aqui a história de Salomão, que é o filho de Davi, que vai suceder aí o seu pai, né? Então nos vemos na próxima e valeu!